Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o BTcast da Mundo Cristão, aqui com o Bibotalk. Eu sou o Rodrigo... Eu falei o número? Não falei o número. Pera, eu tô enferrujado. É o de número... Não falei o número, né? Esse aqui é o número 28. Olha aí, BTcast MC de número 28. Eu sou o Rodrigo Bibo e as mulheres andavam com Jesus para lavar, passar e fazer comida. Mentira. Ou não sei. E aí, gente, eu sou a Vicky e a nossa cultura influencia aquilo que a gente vê e o que a gente não vê na Bíblia, como, por exemplo, as mulheres. Aqui é a Cíntia e nós não precisamos de nada além dos evangelhos para mostrar que Jesus tinha discípulos. Uau! Mas já respondeu a pergunta. Muito bem, gente, esse foi mais um BTcast MC. A gente volta mês que vem com mais um livro para você. Muito bom. Gente, reuni aqui as minhas amigas para falar de um livraço que a Mundo Cristão traz aqui para nós. O Jesus que as mulheres viram. E tem um subtítulo muito interessante, mas a gente não vai falar o subtítulo aqui. Fica só com o título do livro. O Jesus que as mulheres viram. Um livro escrito por uma complementarista, já pra tirar esse elefante da sala aqui, antes que, mais um livro igualitarista aí, nem vou ouvir esse episódio. Para. A mulher do The Gospel Coalition. Olha aí, a mulher do The Gospel Coalition. Vicky, fala um pouquinho do autor aí, por gentileza. Cíntia também. Bibo, você tá treinando inglês, né? Não, é que eu vejo muita série e filme, aí a minha pronúncia é very good, you know? Então, gente, esse é o primeiro livro da Rebecca McLaughlin. Não, o nome dela a gente só vai falar essa vez agora, gente, porque... Rebecca McLaughlin. Agora Rebecca, vai ser Rebecca. É o primeiro livro... É o primeiro livro. McLaughlin é trava-língua. Nossa, sim. É o primeiro livro dela em português. Ela é uma apologeta. Ela tem um PhD por Cambridge. E ela também ganhou em 2020 o prêmio da Christianity Today como o livro do ano. Caraca. Ou seja, é uma autora bem importante. Ela ganhou esse prêmio, no caso, com o livro Confrontando o Cristianismo, 12 questões difíceis para a maior religião do mundo. Fiz aqui em tradução livre, ou seja, uma baita de uma autora. E esse é o primeiro livro que a gente tem dela em português, até onde eu sei. E um livro trazido agora pela Mundo Cristão. E tem bastante gente ansiosa por esse livro. Eu sei de gente que já leu em inglês, já gostou muito. Então agora a gente tem a oportunidade de ler ele na nossa língua, em língua portuguesa. Isso é muito bom. Aliás, Vicky, tu falou uma parada na tua entrada que eu acho que pode ser até o início do nosso papo. A Cíntia fica à vontade para dar também a opinião dela. No sentido de que, sim, a nossa cultura influencia o nosso olhar para a Bíblia. Aqui eu lembro, por exemplo, de um autor também da Mundo Cristão, o Antônio Carlos Costa, que, de repente, o pobre, ele fala isso na entrevista que ele deu para nós, ele, de um tempo, assim, na vida dele, que ele percebeu, a Bíblia fala sobre os pobres. A Bíblia tem uma mensagem acerca dos pobres e tal, e coisa que ele passou por muito tempo, vivendo uma religião, vivendo uma espiritualidade, em que não havia essa contemplação do pobre, e até que ele percebeu, ao ler os evangelhos de forma mais atenta, aqui tem pobres. E sabe que, por exemplo, eu sempre li os evangelhos e tal, sou convertido desde os 17 anos, mas foi assim, ali por 2015, eu sou convertido desde 99, e foi em 2015 que esse lance das mulheres saltou pra mim, assim, caramba, foi quando eu ouvi a Glória, uma antiga participante do BTcast, que ela falou, Lucas é um evangelho feminino. Aí eu achei, obviamente, uma expressão bem ruim, Tipo, como assim um evangelho feminino e tal? Daí ela me explicou e tal. Eu falei, faz sentido o que você tá falando, Um evangelho que fala bastante das mulheres. E foi a partir dali que eu comecei a perceber. Daí conheci o trabalho da Ruth Salviano e tudo e tal. Mas fala um pouquinho, meninas, aí, por gentileza, esse lance. Até porque vocês são mulheres, sentem mais isso, E são mulheres que gostam de teologia. Como é que vocês percebem esse lance da cultura e o nosso olhar para a Bíblia em relação às mulheres e feminilidade e tal? Isso é muito importante para quem trabalha com hermenêutica de uma maneira geral, entender que sim, o lugar de onde a gente vem, a nossa cultura, a nossa tradição teológica, ela acaba moldando a maneira que a gente lê o texto. Isso é imprescindível. Não quer dizer que eu vou colocar a minha visão sobre a Bíblia, não é isso. Mas quando eu reconheço o lugar que eu tô, eu consigo fazer uma leitura melhor. Eu vou dar um exemplo parecido até agora com o que você falou, Bibo. Eu passei na minha vida por situações de abuso, bem tristes. E eu sempre achei que Deus não se importava, ou eu tinha uma noção de perdão muito errada. Tipo, não, Jesus manda perdoar, então eu perdoo
perdoo e sigo em frente. E uma vez eu decidi marcar no livro de Salmos todas as vezes que fala que Deus defende a causa dos oprimidos, a causa dos órfãos e das viúvas, ou seja, que Deus socorre os oprimidos. E eu comecei a marcar e eu não fazia ideia de que esse tema perpassava o livro de Salmos inteiro. Só que eu sempre li o livro. Por que eu nunca tinha visto esse tema? Então aqui é pra mostrar como algumas experiências pessoais e algumas perguntas que eu tinha pro texto me levaram a certas respostas que já estavam lá, só que eu nunca tinha olhado pra elas. E por isso que é muito legal que a gente tem esse livro da Rebecca, até a gente vai falar sobre isso também, porque ela tem alguns insights que são muito femininos e falam muito com quem é mulher, que eu vejo que talvez não teriam acontecido se o livro não fosse escrito por ela, mas por um homem, por exemplo. Eu compartilho da mesma opinião e vivi coisas muito parecidas, né? Porque até o momento em que alguém me disse, assim, claramente, olha, por que Jesus não escolheu uma mulher entre os 12, né? Quando a gente falava a respeito, por exemplo, do ministério feminino. Era algo que eu também não tinha me atentado, né? Da presença das mulheres, porque a gente não é acostumado a fazer esse tipo de leitura. A questão dos pobres, né? Que o Bibo comentou. Também foi uma chave que virou para mim. Então dá a impressão que às vezes a gente precisa desse insight, a gente precisa virar essa chave e aí de repente a gente começa a enxergar todo um universo, uma série de textos que já estavam ali, mas que a gente não conseguia perceber pela forma como a gente costuma ler as narrativas. E quando a gente fala da história de Jesus, isso é muito marcado, né? É só você olhar os filmes, os quadros, né, sobre Jesus, ele tá sempre ali rodeado dos discípulos homens. Raramente as mulheres são representadas. Então isso vai marcando a nossa cultura e vai marcando muito a nossa leitura do texto também. Sabe que por ser um homem branco, heterossexual, pra mim... Ai, Bibo, lá vem. Assim, eu sei que o pessoal acha que isso é papo de esquerda, e eu lamento, né, quem já tá taxando esse papo de esquerda, porque no fundo mostra como a pessoa é pobre, e eu digo pobre de espírito, na verdade, porque pra mim muitas coisas são comuns e fáceis, né? Pena que eu não sou rico, porque se eu fosse, né, branco, heterossexual e rico, aí seria bem melhor, né? Herdeiro, né? Mas não é o meu caso, né? A gente rala aqui também pra conseguir as coisas. Mas assim, eu comecei a perceber um pouco a dificuldade, né, do negro, a questão de ser mulher, quando eu comecei a conversar com pessoas que estão, de alguma forma, já há muito tempo pensando esse assunto. E, de fato, existem algumas lutas que, e assim, de fato, por eu ser branco, heterossexual e homem, né, eu não sei porque a vida pra mim foi um pouco mais fácil em alguns aspectos, entende? Então, por exemplo, eu não sei o que é ser assediado. Aliás, eu até sei, fui assediado quando eu era criança, mas ainda tava, na verdade, assim, hoje em dia eu vi que era um crime que se cometia contra mim, né? Mas ainda assim foi uma coisa muito localizada e tipo, eu lidei bem com a situação, entendeu? Tirei de letra. Até porque foi uma situação muito específica e tal, de uma amiga da minha irmã que vivia me cantando e tal, e eu tinha 13 anos, entendeu? Só que assim, eu saí muito bem da situação. E foi uma situação localizada, depois eu não passei por isso mais. Pelo contrário, se uma mulher me assediasse quando eu tinha 15 anos, pô, show de bola. Então vamos sair pra beber alguma coisa e tal. Era muito legal, entende? Agora, eu não sei o que é ser assediado indo pro trabalho, eu não sei o que é ser assediado no trabalho, entendeu? Ou perder vaga de emprego porque não aceitou um determinado convite. Eu não sei o que é isso. A minha esposa me conta, ela teve um chefe que já fez propostas pra ela, assim, tipo, cara, é nojento, entendeu? Então, às vezes, eu acho legal quando a gente tem alguma coisa, assim, pelo ponto de vista da mulher, porque nós, homens, a gente precisa, às vezes, enxergar esse tipo de coisa, que não adianta, a gente não vive, a gente não passa. E então, eu penso que, por exemplo, agora um livro, né, que fala de Jesus do ponto de vista da mulher. Não é um livro feminista, de feminismo e tal. Não, gente. As mulheres estão na Bíblia e existem facetas e traços de Jesus que a gente conhece porque ele teve uma relação, foi num encontro com uma mulher. Então, assim, eu acho muito bacana. E eu louvo a Deus, né, pelos meus amigos e tal, que sempre trouxeram esses temas, porque, de fato, me acordou, assim, tipo, cara, não é fácil ser negro, não é fácil ser mulher, tem as suas lutas. Galera, vamos lá, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem a militância chata, descabeçada e que de fato rompe com a ortodoxia cristã? Ninguém tá negando, claro que tem, e tem mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para separar um pouquinho, né, lutas honestas de militância descabeçada e desmiolada. Então a gente tem que ter um pouco essa sensibilidade, sabe? E eu acho que livros como esse faz a gente, cara, existiam mulheres na Bíblia
E existem traços de Jesus que eu só sei porque ele se relacionou com uma mulher e na relação com essa mulher eu descobri algo de Jesus, sabe? Isso é muito legal. Isso é bem importante. Acho que pela questão pastoral mesmo, né, Bibo? Então, mesmo se você não for mulher, por exemplo, você é um pastor, mas é tão importante você ler esse tipo de obra para se colocar no lugar das irmãs que você acompanha, que você pastoreia, porque como é difícil, a gente sabe que às vezes os nossos pastores não têm as mesmas vivências, né? Ou não conhecem. Eu vejo muitos pastores que acabam ficando mais sensíveis e empáticos quando eles têm filhas, por exemplo, porque eles acabam vendo os desafios que as filhas passam, né? Eu falo por mim, agora talvez, tô achando que esse episódio tá muito cheio de gatilhos já, mas como é difícil eu pensar em mim, eu crescendo com 11, 12 anos, você é uma menina que tá criando corpo, e aí você vê que os homens tentam passar a mão em você na rua, e você ainda é uma criança, e aí você é assediado por professor na escola, assédio de amigos da família, sabe aquela coisa? Eu com professor na faculdade, passei por situações muito difíceis, e é muito emocionante você ler sobre Jesus e ver como ele agia de uma maneira pura com as mulheres, e como ele vivia rodeado delas. Pra nós, mulheres cristãs, é uma coisa tão maravilhosa, e é justamente isso também que acho que a Rebeca quer trazer no livro, porque ela é uma apologeta, e ela acaba respondendo essa pergunta, poxa, será que a Bíblia é machista? Será que o cristianismo não se importa com as mulheres? Que é uma pergunta que as pessoas fazem por aí, né? Mas às vezes, essa pergunta é feita porque nós não estamos lendo a Bíblia adequadamente, né? A Bíblia não é machista, mas às vezes a leitura que a gente faz dela acaba levantando essas suspeitas. Não, é a leitura que a gente fez dela, Vicky. Desculpa te cortar aqui, mas é a leitura que a gente fez dela, porque é só você olhar para a história da mulher na história da igreja, né? Você tem uma série de coisas que aconteceram com mulheres, tendo versículos bíblicos sendo utilizados e tal, e até hoje isso acontece, né? Ainda acontece. Mas é muito interessante realmente você ter um resgate dessa visão. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa disso, né? Como a Vicky falou, a gente tá começando a ter um pouco mais de consciência a respeito dessas coisas. Acho que todo mundo vai puxando pela memória e consegue se lembrar de situações, de constrangimentos. A vida da mulher, ela é complicada. Eu falo que ser mulher é muito complicado na nossa cultura, na nossa época, mas basicamente em todas as épocas, em todas as culturas, sempre tem desafios muito grandes. E você poder olhar para um Jesus que é empático, compreende, que sente a sua dor, que não te julga, né? Numa sociedade que julga até mesmo a vítima, né? Você tem alguém que vai lá e perdoa a mulher, mesmo sendo pecadora, que estende a mão e que trata com respeito, e que trata com dignidade, que inclui. Esse Jesus é muito importante, essa mensagem é muito importante nos dias de hoje. Então vamos lá, a pergunta que dá título a esse episódio, né? Jesus tinha discípulas? Porque a gente sempre fala dos discípulos / apóstolos, né? Os discípulos de Jesus. E a gente lê em vários momentos, né? Jesus falando aos discípulos. Mas parece que tem umas mulheres ali. Eu fiz a brincadeira no começo, mas muitos acreditam dessa forma mesmo, que as mulheres que caminhavam com Jesus estavam ali para servi-los, né? Nas coisas domésticas e afazeres. E aí, o que a Rebeca nos diz no seu livro? Jesus tinha discípulas, e como é que era essa relação de discipulado? Era uma prestação de serviços ou realmente elas eram pessoas que estavam ali para aprender sobre o reino de Deus, que foi a mensagem que Jesus veio trazer? Ela brilhantemente aponta pra gente que Jesus sim tinha discípulas, tinham mulheres que foram agregadas ao seu movimento, que o acompanhavam, mulheres que, como Lucas vai dizer pra gente lá em Lucas capítulo 8, mulheres que foram curadas, que foram libertas por Jesus e que passaram a segui-lo, passaram a financiar Jesus e os discípulos, mas não somente, né, como essa visão de apenas para servir, né, os homens. Inclusive, ela vai se pautar muito no próprio Richard Dawkins, que é um estudioso muito renomado. Ele tem 2 livros muito importantes que vão tratar sobre isso, sobre o valor das mulheres como testemunhas. Um deles a gente tem no Brasil, que é Jesus e as Testemunhas Oculares. Ela vai citar muito esse livro. E tem um livro que não está traduzido, que se chama The Gospel Woman, que ele também fala especificamente dessas mulheres nomeadas, né, as mulheres que acompanhavam Jesus e que
foram nomeadas nos evangelhos. Tanto nos 4 evangelhos, né? A gente falei aqui primeiro do evangelho de Lucas, mas você tem essas discípulas, tanto Mateus e Marcos também vão completar isso, dizendo que essas mulheres seguiram Jesus desde a Galileia. Então, essa questão do seguimento está muito clara também. E a questão de que essas mulheres também aprenderam com Jesus. A gente tem evidências no texto muito claras disso, de que elas estavam ali aprendendo, elas estavam realmente numa posição de discípulos e talvez até mesmo, muito provavelmente, contribuindo aí na missão realmente. Pois é, mas quando a gente vê o lance dos apóstolos, né? Por que Jesus então pega 12 homens, 12 apóstolos? E a gente não tem... Por que ele não botou ali uma Maria Madalena, uma Susana, sabe? Por que não pegou ali alguém? Acho que tem, né? Susana, né? No rolê ali, não tem? As 3 que o Lucas cita ali. Por que não botou umazinha só pra dar Galera, aí ó, botei umazinha aqui só pra... O resto é com vocês, entendeu? Mas eu já botei uma aqui pra dar uma mudada no ambiente aí. Parece... Porque é uma pergunta honesta, de fato, né? Não, ó, Jesus não tinha discípulos porque você não tem liderança feminina clara nas escrituras, e se tratando dos discípulos, são 12 discípulos homens, inclusive quando o traidor sai, são homens que são considerados para substituí-lo. A gente tem uma resposta bíblica decente para esse questionamento, que é um questionamento super válido e decente também. Quem já ouviu o episódio que a gente participou, né, Cíntia, sobre Mateus, eu acho que isso aparece um pouquinho lá também, né? Como Jesus, ele apontava para um novo Israel. Então, por exemplo, ele vem e o primeiro objetivo dele, antes de alcançar os gentios, isso vai acontecer ali, começar a acontecer depois de Pentecostes, embora a gente já tenha alguns vislumbres disso antes nos evangelhos, o primeiro objetivo de Jesus é chamar as ovelhas perdidas de Israel. E ele faz isso através de diversos atos simbólicos. Por exemplo, quando ele sobe no monte e dá uma nova lei apontando para Moisés, a gente tem o Sermão do Monte. Quando ele tem que fugir com a família dele, ainda bebê, para o Egito, né, apontando também quando ele tem que fugir para o Egito com seus pais, ainda bebê, porque Herodes queria matar os bebês por volta daquela idade, e esse ato ele acaba apontando para Moisés no Egito, quando o faraó queria matar os bebês homens é ótimo, os meninos também. E aí a gente também tem Jesus chamando 12 discípulos homens judeus livres. Então a gente precisa sempre lembrar que Jesus não chama apenas 12 homens. É que pra gente não faz mais sentido pensar em judeu e gentil, sabe? A gente é gentil. Nós somos aqueles que fomos enxertados na videira. Mas pro povo de Israel era muito importante que fossem 12 homens judeus livres, porque isso aponta para os 12 patriarcas. Ou seja, Jesus ele tá inaugurando ali uma nova Israel. Isso é um ato simbólico muito importante. Mas a gente sabe pelos textos que Jesus tinha outros discípulos. Às vezes, o nome discípulos aparece como um sinônimo para os 12, mas tem vários momentos em que o nome discípulos engloba mais pessoas, né? Então, por exemplo, na versão de Lucas, quando a gente tem aquele momento que Jesus envia eles 2 a 2, na versão de Lucas são 72 que são enviados. Não são apenas os 12. Também tem a questão das mulheres, como aparece em versículos que a gente sabe que elas seguiram ele desde a Galileia. Ou seja, o ato de serem 12 judeus, homens e livres, é bem importante para essa simbologia que Jesus está trazendo. Inclusive, lá em Lucas 8, vai dizer o seguinte, que junto com os 12, haviam também as mulheres acompanhando. Então, você percebe que esse grupo, ele é um grupo maior de seguidores, mas realmente, os 12 discípulos, né, eles são um número representativo. A gente tem que lembrar, essa questão dos números é muito importante, né, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Moisés, os 40 dias que Jesus também vai jejuar. Então, essa questão dos números, né, como esses marcadores simbólicos, mostrando que essas histórias estavam conectadas, elas são muito importantes. E tem uma fala do William Witt, do livro dele, que é muito importante, que ele fala assim, que se a gente, né, fosse seguir essa mesma regra até hoje, então ninguém poderia ser líder de nenhuma igreja se não fosse um homem e não fosse judeu. Então, isso excluiria gentios, excluiria qualquer outro tipo de pessoa de liderança, se a gente fosse seguir essa ideia de que só podem ser 12 homens, como Jesus chamou ali aqueles discípulos, e como a Vicky pontuou, né, eram 12 homens, judeus e livres. Então, existe essa questão da simbologia muito importante aí. E lembrando que o plural no grego, ele é neutro, por assim dizer, né? O plural no grego inclui feminino e masculino, né? Então, discípulo, sim, pode ter mulheres ali no meio. Aliás, o texto, se você quiser parar esse podcast agora, é muito legal ler Lucas 8, que você vai ter ali bem isso que a Cíntia acabou
de falar. Então, assim, dizer que Jesus tinha discípulas não é um absurdo, porque a gente tem elas em vários momentos, né, ali do ministério de Jesus. É muito marcante que Jesus poderia ter aparecido primeiro a um homem, né, e fez questão de aparecer primeiro a Maria Madalena, que parece ocupar um papel até meio importante aí, né, dentro desse círculo de discípulos de Jesus. Tem um livro muito interessante que é da Helen Bound e da Joan Taylor, que são duas historiadoras, e ela fala a respeito das discípulas, né, de Jesus. E ela vai dizer algo muito interessante, né, que se a gente for pensar nessa questão do sepultamento de Jesus, né, os 4 evangelhos colocam as mulheres na cena da crucificação, testemunhando o lugar do sepultamento e depois na cena da ressurreição. Todos eles pontuam ali Maria Madalena, né, e João vai apontar bastante para Maria Madalena ali. Normalmente era a pessoa assim mais próxima, assim, realmente muito do círculo familiar, alguém que realmente fosse muito próximo que faria esse papel. Então isso mostra que Maria Madalena era de um círculo realmente muito próximo a Jesus, alguém que fazia parte ali desse círculo. Se a gente for pensar, por exemplo, outro detalhe que está ali no Evangelho de João, vai dizer que dos 3 irmãos ali, né, de Marta, Maria e Lázaro, que Jesus amava aquela família, né? Então a gente vê uma relação muito forte ali de amizade. Então nós percebemos que existem mulheres realmente que tinham esse vínculo de amizade, de seguimento muito forte, né? A forma carinhosa como Maria Madalena se refere a Jesus quando ela o encontra. Não há diferença realmente da forma como os discípulos, né, homens tratavam Jesus. A gente percebe assim até alguns paralelos, né? Muito interessante nas narrativas dos evangelhos. Tem algo muito legal nesse lance de nós termos Maria Madalena, por exemplo, como a primeira a anunciar o Jesus ressurreto, mas o fato também de Lucas citar outras mulheres indica que ele coletou informações acerca da vida de Jesus com essas mulheres. Porque, galera, vocês têm que entender o seguinte, os evangelhos, a gente pode dizer Lucas com certeza, porque ele fala isso na abertura do evangelho dele, Lucas fez uma pesquisa, então ele entrevistou pessoas que andaram com Jesus. E o fato de nós termos ali muitos encontros de Jesus com mulheres e tal, isso foi relatado por essas testemunhas, que eram testemunhas mulheres. E isso já indica uma parada muito legal também, porque o simples fato de Lucas dar atenção, né, outros evangelistas também dão, mas, ou seja, há uma credibilidade ali no relato dessa mulher. Isso já é algo diferente para a época. Isso já é algo diferente para a época. O simples fato de mulheres serem base para testemunha. Ou seja, aquilo que a gente chama de Bíblia Sagrada, texto inspirado por Deus, passou por testemunho de mulheres, coisa que para a época já era um absurdo. Tipo, né, mulher não podia ser testemunha, mulher não tinha essa credibilidade. E no texto bíblico a gente tem mulheres sendo base para a escrita daquilo que a gente chama de evangelho, né? Ou os evangelhos. Isso já é algo muito legal. A gente vê isso muito forte nos relatos da natividade, né? Então, quando o anjo aparece a Maria... Gente, só tem um anjo e a Maria ali, né? Então, será que essa história passou por ela? Ela contou para pessoas e aí depois chegou, por exemplo, em Lucas? Ou ela contou diretamente a Lucas? Porque, lembrando, a Maria acompanhou Jesus, né? Desde antes da concepção de Jesus até a crucificação, a ressurreição e a descida no Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Eu digo que Maria, mãe de Jesus, era a discípula mais fiel, que estava ali do começo ao fim com ele. Eu acho isso muito especial. Sim. Até nessa pegada exatamente disso, a Rebeca até fala aqui, eu não sei dizer a página, porque eu tô só com o texto aqui no e-book, mas ele fala, por exemplo, da esposa de Cusa, né? Qual é o nome dela? Joana. A Joana? Não, esqueci Joana. o nome dela. A Joana, né? Então assim, ela fala de... Lucas relata, né, questões, sentimentos de Herodes, reações de Herodes. Cara, como é que Lucas ficou sabendo da reação de Herodes, entendeu? Provavelmente Joana contou pra ele, entende? Provavelmente Joana foi uma testemunha que Lucas utilizou para construir o seu evangelho. Isso é sensacional, tá? Joana, esposa de Cusa. Pra quem não sabe quem é Cusa, gente, administrador de Herodes, tá? Então assim, e ela ser uma seguidora de Jesus era algo extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Essas teorias super interessantes, elas são teorias do Richard Dawkins. Mas é muito lindo. Ele tem até outras teorias muito bacanas, ele vai tentando fazer essas conexões, né? Então ela usa muito o livro dele.
E como ela é uma apologeta, ela coloca um pouquinho disso no livro também, tem uns toques aí de apologética, de defender a confiabilidade dos relatos. E, por exemplo, ela vai trabalhar com algo que muita gente fica em dúvida, né? Mas por que os 3 evangelhos apontam mulheres diferentes nesses relatos? Então, Marcos... Na ressurreição, né? Isso, na ressurreição. Por que os nomes das mulheres mudam, né? Tanto na crucificação como na ressurreição. E ela vai trazer uma explicação também pautada aí no Richard Dawkins, nessa questão das testemunhas, né? Apontando que provavelmente eram ali as fontes, né? Que aqueles evangelistas tinham, que essas diferenças, ao contrário de desmerecerem os relatos, elas apontam até para uma veracidade maior, no sentido de que teriam sido fontes e até mesmo pessoas importantes e conhecidas naquelas comunidades que para onde aqueles evangelhos apontam. Então, essa diversidade de testemunhas é algo importante. Então, é bem interessante que ao longo de todo o livro, ela vai trazendo essas questões também apologéticas e vai mesclando, junto também com essa questão, mostrar esses relatos das mulheres e Jesus, e ela faz isso de uma forma brilhante. Eu achei que a divisão de capítulos dela é muito bacana, muito interessante. Ela teve uma sacada muito boa mesmo, também com aplicações, como a gente já falou, ela sempre vai trazendo aplicações que às vezes são um pouco mais gerais, mas algumas aplicações que são muito do universo feminino, são muito sensíveis mesmo. Então, é um livro que, assim, muita gente me perguntava, né, me pedia dicas de livros para trabalhar com discipulados, com grupos de mulheres na igreja, e eu confesso que eu tinha uma grande dificuldade de indicar alguns materiais, ou mesmo materiais em português. E eu acho que esse livro, ele preenche uma lacuna importante nessa questão. É um livro que a gente pode indicar, assim, tranquilamente, um livro muito rico, que vai contribuir bastante aí para as igrejas. E, gente, lembrando aqui, esse endosso, já estamos na parte do endosso, o episódio nem acabou, mas a gente faz isso aqui na metade do episódio porque é muito legal. E aqui, essa discussão complementarista e igualitarista nem existe no livro, tá, gente? É um livro de comentário bíblico, quase, praticamente, Sim. assim. Ele tá comentando as passagens da Bíblia, ela, no caso, né? Ó ele aí, ó. Ela tá... Olha, eita, Ele nós, o livro, né? Ele o livro. Boa, Bico, foi isso que tava na minha cabeça, obrigado, exatamente. Então, assim, o livro, né, da autora, Rebecca McLaughlin. Só vai sair uma vez. Não lembro. Ouviu, mas o nome dela é tão complicado. O nome dela é tão complicado que eu tava vendo aqui a mensagem da Carrie, que até os americanos erram a pronúncia do sobrenome dela. Meu então, Deus, que sobra pra tipo gente? o brasileiro que vai ler o Stornagel, né, que se escreve de maneira completamente diferente, mas se pronuncia Stornagel. Né? Exatamente. Falando nisso, comentar, Bibo, até porque a gente tá no podcast do Mundo Cristão, que me lembrou de algumas questões do livro que o Valdir trabalha nesse livro dele, que é Teologia no Olhar da Criança. Sim. Que ele comenta e ele aponta. Eu li esse livro, tá, gente? Teologia de Olho na Criança, Teologia né? de Olho na Criança. Gente, eu chorei tanto lendo esse livro. Vocês não fazem ideia. Lembrando que não é um livro sobre ministério infantil, né? Ele é um livro que faz teologia em cima de textos que falam sobre crianças. Exato. E ele aponta que muitas vezes, quando mulheres e crianças aparecem nos textos, as mulheres e as crianças, elas aparecem em contraposição a poderosos, a homens religiosos, aos mestres da lei. Então, muitas vezes, Jesus exalta aqueles que estão sendo humilhados, que em muitos casos são as mulheres e as crianças. E isso, alguns pontos do livro da Rebeca me lembraram muito do livro do Valdir, essa contraposição. Isso é contracultural, é legal a gente lembrar isso. Isso é contracultural. Outro ponto que aponta é ótimo, né? Parabéns, Rodrigo, você é um ótimo comunicador. Eu não sei, agora não consigo falar diferente, mas enfim, outro ponto que nos faz pensar também, outro ponto que mostra que Jesus tinha discípulas é o lance de Maria, né, o episódio de Marta e Maria, que ela está ali aos pés de Jesus, né, queria que vocês comentassem um pouquinho. Esse episódio de Marta e Maria, ele é muito interessante porque ele mostra, né, a questão ali de Maria sentada aos pés de Jesus, aprendendo, né, Marta estava ali, né, preocupada com a hospitalidade, com algumas questões ali, e ela questiona Jesus a respeito disso,
isso, e Jesus, na verdade, ele endossa o fato de Maria estar ali sentada aprendendo, o que era bastante contracultural para a época, né? Uma mulher estar ali aos pés de Jesus. Então, isso mostra pra gente que, de fato, Jesus permitia que essas mulheres aprendessem. Há outras evidências também que apontam para isso. A própria forma como Jesus ensinava, como ele fazia questão de, muitas vezes, dar exemplos masculinos e femininos nas suas histórias, né? Eu gosto muito, por exemplo, quando a gente tem as parábolas de Lucas, Jesus está lá contando a parábola da ovelha perdida. E na sequência ele conta uma que é a da mulher com a dracma perdida. Uhum. Então, veja, a mesma mensagem, mas mudou o personagem. Você quase consegue imaginar Jesus rodeado ali do seu público e ele quer alcançar o coração de todos. Né? Então você percebe que ele está utilizando ali exemplos também. E acho que o ponto alto, e a Rebeca ela pontua isso muito bem no livro dela, é quando Maria, né, reconhece Jesus, Maria Madalena reconhece Jesus ressurreto, e ela chama ele de Rabone, né, que é rabi, mestre, ou seja, uma palavra que denota discipulado. Então isso fica muito claro, e há muitos outros textos que apontam também. Sensacional. Então sim, gente, não é uma heresia dizer que Jesus tinha discípulas, ok? Não é uma heresia, tá ali, preste atenção nos textos bíblicos. Aliás, a Cíntia falou algo muito legal num congresso que a gente teve junto recentemente, que inclusive eu até fiz uma postagem no Instagram sobre isso, e é incrível como, né, enfim, até uma postagem simples acaba causando um certo alvoroço, mas leia, e se você é mulher, eu acho que é obrigatório, mas leia os evangelhos, né, todos nós, leiamos os evangelhos e sublinhemos quando aparece uma mulher. Foi isso que você falou, né, Cíntia? Qual é a ideia desse exercício que você propõe aí? Fala pra gente aí. É como a gente, né, como a gente pontuou aqui alguns exemplos. Talvez algumas dessas coisas que a gente está falando você nunca tenha percebido. Então, por exemplo, não só momentos em que nós temos Jesus interagindo com mulheres ou que aparecem histórias de curas, porque às vezes essas mulheres são nomeadas, às vezes não são nomeadas, mas mesmo quando as histórias que Jesus conta, às vezes ela tem personagens femininos, tudo isso é importante. Então, quando a gente começa a grifar essas coisas, aí essas coisas vão se tornando mais claras. Eu fiz esse exercício, eu peguei os 4 evangelhos, peguei lá minha Bíblia, inclusive a Bíblia que é Mundo Cristão mandou pra mim de presente, a NVT anotada, que eu uso muito, eu amo essa versão, e marquei ali a caneta todas as vezes que mulheres eram mencionadas ou que Jesus falava de algum personagem feminino. Isso, gente, faz uma diferença, por causa daquilo que a gente já pontuou lá no início do episódio. A gente às vezes não tá com o nosso olhar treinado pra perceber esses detalhes. Então a gente precisa treinar o nosso olhar, depois faça isso com as epístolas, faça isso com o livro de Atos, tem muita coisa ali bacana também. Então vale a pena esse exercício pra gente perceber a presença das mulheres, a importância das mulheres e como Jesus se relacionou com essas mulheres. E isso realmente ganha um papel apologético também, e eu gosto de falar de um papel missional, porque a pergunta que a Rebeca, ela tenta responder no livro, e acho que com certeza responde com muita maestria, que eu já coloquei aqui, as pessoas vão perguntar, gente, será que a Bíblia é machista? As pessoas vão fazer essa pergunta, as meninas que vão para as nossas igrejas, elas vão perguntar isso, porque elas estão lendo isso por aí, e elas fazem esses questionamentos, e se a gente não estiver pronto para responder, elas vão ficar com essa dúvida. Tá, mas e aí? Jesus não chamou nenhuma mulher? Mas Jesus não se importava? Então as nossas mulheres nas igrejas, especialmente as meninas que estão crescendo, que estão vindo aí dessa nova geração Z, elas vão fazer essas perguntas. E será que a gente está preparado para responder? Isso é muito importante. E aí eu também gostei muito do aspecto devocional do livro. Não é só apologético. Eu digo que ela populariza temas acadêmicos, ela traz esse olhar apologético, mas também esse olhar devocional. Então no final de cada capítulo... Ô, gente, o que vocês querem dizer com olhar apologético? Só pra eu ver se eu entendi bem o que vocês querem dizer. Ela tá fazendo defesa do quê? Ela defende confiabilidade das escrituras, por exemplo. Ela vai entrar em alguns temas, por exemplo, da análise do próprio texto, de crítica textual. Então, em alguns momentos, por exemplo, o final de Marcos, a história, por exemplo, da mulher pega em adultério, que as pessoas vão dizer, mas essa passagem não é original. Então, são assuntos que você vai encontrar de forma muito presente em livros de apologética clássica, né? Confiabilidade dos evangelhos, confiabilidade dos testemunhos. Então, ela vai inserindo, no meio da narrativa dela, essas pitadas de apologética de
uma maneira, assim, bem tranquila, como a Vicky falou, bem popularizada mesmo. Também as questões devocionais. Então, ela faz um mix, ela trabalha muito bem a análise das narrativas, mas ela, como apologeta, ela traz esse olhar, inclusive citando nomes aí da apologética. Ela fala do Craig Evans, ela fala do Bart Ehrman. Então, nomes que quem está acostumado a ler apologética vai reconhecer dessas discussões. O próprio livro do Balkan, que acaba sendo um livro importante, essa questão da uma base para a confiabilidade do testemunho das mulheres, como a gente já falou aqui. Então, são temas que normalmente quem lê livros de apologética se depara com esses assuntos. E ela consegue mesclar tudo isso de uma maneira muito interessante no livro dela. E a própria questão, será que a fé cristã continua sendo relevante para hoje, né? Então, eu acho que isso acaba sendo uma pergunta central também, que acaba sendo respondida quando se vê a partir do olhar da mulher. E no fim de cada capítulo tem perguntas para discussão. E eu gostei muito das perguntas, então, nossa, eu acho que para trabalhar em grupos de mulheres, mas não apenas, mas eu sei que o livro vai acabar sendo mais lido por mulheres por motivos óbvios, mas eu acho que são perguntas muito interessantes que também levam uma maturidade teológica. E falando no sentido devocional, por exemplo, um capítulo que eu gostei bastante foi o das curas que Jesus faz, que Jesus cura mulheres. Ela trata, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos naquela situação, e ela traz bastante situações pessoais, como, por exemplo, quando é pra nós mulheres, quando nós menstruamos ou temos alguma doença em relação a isso, né? Eu, por exemplo, eu tenho endometriose e eu sofri desde os 12 anos, exatamente desde os 12 anos com muitas dores, já faltei a tantas coisas, e hoje faço um tratamento que é bem complicado, e aí quando eu li aquele texto, mexeu tanto comigo, que ela mostra como Jesus se importou com aquela mulher, e se eu não me engano, ele até chama aquela mulher de filha, né? Filha, sua fé te curou, isso é tão maravilhoso. Ou aquela mulher possessa por um demônio que ele chama de filha de Abraão. Então a gente vê o carinho que Jesus tem pelas mulheres que o rodeiam, isso é tão, tão incrível. E de novo, a perspectiva de uma mulher. Ela fala, por exemplo, de Maria, e ela conta de quando ela teve 3 filhos, depois do parto, como ela se sentia vulnerável, e você tá com aquele bebê e você não sabe como vai ser o futuro, e enfim. Também tô dando spoiler demais do livro, né? Vou parar por aqui. Mas não, pode dar, não, tá ótimo. Eu acho que se tem um episódio que a gente fez de um livro, esse aqui tá dando muita vontade da galera ler realmente esse livro. Não, então, assim, vale pra gente finalizar, o que vocês pegaram, porque a ideia do livro é isso, né? É fazer uma apologética, é também deixar bem claro que há mulheres na Bíblia que se relacionaram com Jesus e que ocupam um papel importante, inclusive no ministério de Jesus, e ela sempre tem essa sacadinha ali, tipo, pelos olhos de fulana, a gente aprende isso. Assim, pelos olhos de quem vocês gostariam de destacar, assim, eu acho que tem a personagem tal e pelos olhos dela tem esse ponto de Jesus que é destacado. Vocês lembram assim de cabeça e tal? Querem trazer aqui pra nós alguma coisa assim? Eu acho que é um encontro que é extremamente importante, né? Quando a gente faz essa análise mesmo dos evangelhos, e ela pontua isso muito bem, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde vários preconceitos são vencidos, né? O próprio preconceito de estar sozinho conversando com uma mulher, de estar conversando com uma mulher samaritana, a maneira como a conversa se desenvolve, as verdades espirituais que Jesus trata com essa mulher, não foi uma conversinha qualquer. Jesus, ele planeja conversar com aquela mulher e ele traz ensinamentos, assim, extremamente profundos a respeito de adoração. Ele percebe os anseios daquela mulher, ele vai realmente a fundo. E ele, em nenhum momento, a julgou. Né? Muita gente fica ali pensando, como que era a vida da mulher samaritana, e tem uma série de teorias, né? Normalmente pensa-se que ela era o pior tipo de pessoa, embora eu gosto sempre de pensar as alternativas, né? Isso dá até um outro episódio, se a gente for pensar nessas mulheres que foram vilanizadas, né? E há outras possibilidades, sim, para aquilo que pode ter acontecido com a vida da mulher samaritana. A gente não vai entrar nesse assunto, fica só o spoiler. Mas seja lá o que for, Jesus, ele a valorizou, ele achou importante ter aquele encontro ele foi transformador para ela reconheceu que ele era o Messias, que ele era alguém importante, e ela sai dali tão transformada e tão motivada que ela vai evangelizar, né, todo o pessoal da cidade. Aquilo causa uma transformação muito grande. Então, aquela mulher que, se de fato, né, pensarmos como uma mulher desprezada, ela sai dali como uma grande evangelista. Muito bom, muito bom. E você, Vicky?
Só comentar a história da mulher samaritana antes. Nossa, eu me emociono muito. Pensar que Jesus ficou sozinho com ela. Isso pode parecer tão bom pra gente. Tem a questão da respeitabilidade na cultura da época, né? Mas eu penso hoje até em mim, por várias coisas que eu já passei, eu evito ao máximo ficar sozinho com qualquer homem que não seja meu marido ou um parente próximo. E às vezes nem é pela questão da respeitabilidade, é às vezes pela questão do medo mesmo. E eu penso, não, aquela mulher ficou sozinha com Jesus, gente, numa cultura que poderia ser muito violenta, e o que Jesus faz é ter uma conversa profundamente teológica com ela e se revela a ela como o Messias. Isso me emociona tanto. Por isso que eu digo, Jesus é um homem como nenhum outro, como diz a Dorothy Sayers, né? Então, é uma coisa que é maravilhosa e, enfim, me emociona bastante. E eu gostei muito também do capítulo que ela fala, então, pra dar mais uma contribuição, eu sei que a gente já falou de várias, que ela fala da questão do perdão e a Rebeca trabalha com a questão das prostitutas na Bíblia. E ela mostra como as prostitutas eram menos do que nada. Eram consideradas como uma válvula de escape pros homens. É basicamente quase o poço onde as pessoas jogam seus dejetos, né? Então era uma válvula de escape para as necessidades sexuais dos homens. Elas eram vistas assim, né? Então quando Jesus coloca as prostitutas como aquelas que têm a possibilidade de entrar no reino de Deus através do arrependimento, isso é uma coisa tão maravilhosa. E aí eu vou ler uma coisa que ela fala que eu achei muito forte. E é uma coisa que também mexe conosco, mulheres, porque ela não dá só exemplos masculinos. Ela fala assim: a mensagem de Jesus é a mesma hoje. A mulher circulando entre os carros, ou seja, uma prostituta, pode muito bem se arrepender e entrar no reino de Jesus, enquanto a mais respeitável mãe de 4 filhos, que atua como voluntária em todos os comitês da escola e é casada com um presbítero na igreja, não fará. Ou seja, ela atualiza essa mensagem de que cobradores de impostos e prostitutas entrariam no reino de Deus antes de alguns sacerdotes e mestres na lei, né? Eu achei isso muito profundo e muito especial. E uma baita atualização também. É forte, é forte. Gente, o Jesus que as mulheres viram. Como as primeiras discípulas nos ajudam a conhecer e amar o Senhor. Lançamentaço da Mundo Cristão e da autora Rebeca, uma grande autora, a Rebeca McLaughlin. Rebecca McLaughlin. É que, gente, mas por que vocês estão achando tão difícil? É que o jeito que fala é diferente do jeito que tá escrito, entendeu? Então, por isso que a gente dá uma enroladinha sobre o nome dela aqui. Mas, enfim, se até os americanos se enrolam, a gente tá liberado, então, aqui pra se enrolar também, tá? O Jesus que as mulheres viram. Lançamento da Mundo Cristão. O link para você adquirir esse livro estará aqui na descrição deste episódio, tanto em bibotalk.com como também no YouTube. Beleza? Muito obrigado, Cíntia, pela sua presença em mais um BTcast aqui. Eu que agradeço, sempre uma alegria estar com vocês. Olha aí, muito obrigado, Vic, também por estar aqui. Agradeço também. Obrigada, Mundo Cristão, por esse livro. Tô muito feliz. Muito bom, muito bom. Gente, por falar em livro, mulheres, bíblias, não sei. Eu acho que seria muito legal, né? A Vicky e a Cíntia terem um encontro aí, entendeu? Fazer uma mentoria, entendeu? Uma parada bacana. Acho que vocês iam pensar nisso, hein, meninas? Aí, ó, fazer um clube de leitura, enfim, alguma coisa do tipo, entende? Acho que seria legal. Pensem, ó, pessoal, sigam elas aí nas redes sociais, tá bom? O Instagram das duas está aqui na descrição deste episódio e vai que elas lançam aí, sei lá, uma classe, né, para falar sobre mulheres e a Bíblia. Tem muita coisa, a Bíblia é machista mesmo, enfim, dá para falar de Jesus, Paulo, né, Paulo que é um grande problema aí na leitura tradicional muitas vezes. E aí, já pensou? Aulas com a Cíntia e com a Vic? Ó, eu quero, hein? Já me diz aí qual é o Pix que eu tô fazendo. Tá bom? Obrigado, meninas. É isso. Voltamos na semana que vem com um BTcast e mês que vem com mais um BTcast Mundo Cristão. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.